Olá, olá, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui, um prazer enorme ainda nesse aniversário de 10 anos da N-1 e no lançamento desse livro do meu amigo, o grande pesquisador Maurício Lazarato, publicado, que acaba de ser lançado, está saindo hoje da gráfica, na verdade, pela N-1, e que se intitula O Intolerável do Presente, a Urgência da Revolução, Minorias e Classes. E como esse livro dedica muitas páginas ao papel do Sul nas revoluções, a N-1 propôs o Chile como um laboratório para testar as teses do livro, e nossos debatedores especiais que estão aqui têm uma relação especial com o Chile, envolvimento afetivo e registro de algumas viagens recentes. Daí a proposta, então, dessa mesa, que é ler o livro do Lazarato à luz do Chile e ler o Chile de hoje à luz das teses do Lazarato. É dessa maneira, então, que a gente se encontra aqui nesse aniversário da N-1 para celebrar a novidade política do nosso vizinho, do Chile, que nos deixou a todos contentes, esperançosos, e, ao mesmo tempo, lançar esse novo livro do Lazarato. Então, para debater com o Lazarato, que é um pensador independente, pesquisador das novas dinâmicas de resistência no contexto contemporâneo, nós convidamos Tânia Rivera, que é psicanalista, curadora, ganhadora do Jabuti, professora da UF, e Vladimir Safatli, que é filósofo, compositor, professor na USP e em vários países europeus ultimamente. Então, eu passo a palavra para a Tânia, depois para o Vladimir, e no final o Maurício, então, encerra com as considerações a partir das falas aqui, que ele gostaria de ouvir antes, né? Então, cada um tem entre 20 e 30 minutos, e eu vou ser um pouco aquela chata mediadora que vai avisar 20 minutos, faltam 5 minutos, então já me desculpo de antemão, mas para a gente conseguir também depois ter algumas perguntas da plateia. Então, Tânia, por favor. Um prazer estar aqui com vocês todos, uma alegria estar ao lado da Tatiana Roque, do Maurício Lazarato, do Vladimir Safatli. Eu saúdo também a equipe que está aqui dando suporte técnico, logístico, de tradução, enfim, lida com a tecnologia. E eu vou começar trazendo assim como se fossem vozes, como se fosse um aparelho capaz de ressoar um pouco esse livro, que não será possível discutir plenamente, né, dada a limitação do tempo, mas eu vou trazer assim como notícias do livro, rapidamente, textualmente, né? É um livro que não pretende afirmar o que será a revolução do século XX, tampouco se ela ainda será possível, mas, mais modestamente, o livro busca fazer um balanço, cuja elaboração ainda falta, das rupturas revolucionárias no século XX e definir as condições a partir das quais se poderia começar a falar novamente de revolução. A Tatiana falou em laboratório, né, um laboratório chileno para testar as teses do livro. Talvez a gente possa imaginar essas palavras sendo misturadas assim num cadinho, né? O outro trecho que eu quero trazer é a relação entre as duas modalidades de revolução, mudar o mundo e mudar a vida, jamais foi encontrada. E ainda, a Revolução Mundial será incapaz de operar a passagem da luta de classes, capital, trabalho, no singular, às lutas de classes no plural. Mais detidamente, né, o livro analisa e demonstra que, na primeira metade do século XX, surgiu violentamente a questão da divisão racial e colonial do proletariado mundial, enquanto, na segunda metade do século, se afirma de maneira igualmente estratégica o problema da divisão sexual do mesmo proletariado. E, segundo Lazarato, as duas rupturas parecem poder qualificar de uma nova maneira a relação entre revolução social e revolução política, né? Ou seja, as classes das mulheres e dos racializados, como chama o autor, afirmariam pela primeira vez uma completa autonomia e independência teórica e política em relação ao movimento operário, né? E a extensão da crítica política ao capitalismo
começa, então, a abarcar não apenas as relações capital-trabalho, mas, igualmente, as relações entre homens e mulheres e entre brancos e não brancos. O capital e o Estado, entretanto, diz o livro, sairão vitoriosos dessa confrontação, pois esse terceiro ciclo de lutas foi incapaz de conceber uma estratégia revolucionária alternativa à organização leninista capaz de apoiar tanto a revolução social quanto a revolução política. Né? Nesse contexto, eu quis trazer um pouco como fazer o livro ressoar um pouco, sabendo que eu ia ser a primeira a falar, para não deixar de trazer o que me parece importante, mais talvez significativo na proposta, para que a gente possa, nessa espécie de laboratório de vida, esse laboratório político e de vida, de alguma maneira aqui, pensar como os acontecimentos políticos recentes no Chile, né, dialogam com essas ideias. Né? E, para isso, eu queria começar chamando a atenção para o fato de que há uma operação retórica, né, importante no livro, que é a passagem da luta às lutas sociais. E eu queria propor a ideia de que o próprio termo revolução, talvez, seja um termo retórico cujo uso, né, retórico também, sem dúvida, demandaria uma análise mais detida, mas que a gente não vai ter tempo de fazer aqui, mas eu queria só assinalar como ele é como substantivo singular, que ele parece ter uma força performativa extraordinária, um fascínio até, né? Nessa sua apresentação como um evento único, integrado justamente à revolução, né? Com o artigo definido singular também, ou ainda à revolução mundial, né? E queria chamar a atenção para esse significante que nomeia o próprio lugar do ideal, né? O ideal que, segundo Freud, eu acho que é interessante a gente retomar Freud aqui, na ideia mesma de ideal como algo que é marcado como um lugar do pai. Né? O ideal do eu, para Freud, ele é uma força política, na medida em que ele seria o laço social, né? o que garante a coesão da massa, né? O fato de vários indivíduos compartilharem o mesmo ideal do eu, o mesmo ideal em termos de ideias, como revolução, ou uma mesma figura de líder, né? Que é colocada no lugar do pai, seja o ideal, seja a figura em si, a personalidade do líder, né? Se trata de um lugar do ideal que é tributário de uma organização já patriarcal da sociedade, né? Estruturalmente patriarcal, na medida em que, também lembrando Freud, num outro texto famoso, importante, que é Totem e Tabu, né? A própria origem da sociedade é pensada como o assassinato em ato, né, do pai pelos irmãos que se unem, e são os irmãos no masculino, né, enquanto que as mulheres permanecem na análise freudiana, que está exposta nesse texto de 1912, né, Totem e Tabu, as mulheres aparecem apenas como objeto sexual, né, objeto do qual goza o pai da horda primitiva e que, portanto, é uma das motivações, digamos, que faria com que os irmãos se unissem para matar o pai. Né? E esse assassinato, esse ato originário, ele mata o pai na medida mesma da sua instauração como um significante regulador, né? Como a lei encarnada, vamos dizer assim, em termos de geração e de gênero, é importante notar. Né? Então, me parece que o próprio lugar do ideal ele sempre ressoa esse lugar do pai a regular o laço social e, portanto, o próprio ideal, nesse sentido, seria tributário da ordem patriarcal. E nessa direção, então, eu queria propor que a gente pensasse, então, que a gente talvez declinasse no plural, modulasse no plural e em minúsculas o termo revolução, e pensasse em revoluções. Né?
com R minúsculo, né? Na chave da micropolítica, revoluções indeterminadas, talvez, no sentido de intermináveis e que não têm exatamente o seu telos, o seu objetivo pré-determinado, né? Revoluções a se fazerem na vida cotidiana e não no palco da história com H maiúsculo, como micro-revoluções, talvez, né? E essas micro-revoluções convocam significantes hoje que não são aqueles da luta, né, da luta do proletariado, dos trabalhadores, mas são outros significantes, sim, plurais, né? E aqueles que são convocados por Lazarato são especialmente racializados e mulheres, né? O primeiro termo, racializados, me parece francamente problemático, porque ele pressupõe algum lugar que seria não racializado como sendo uma naturalização da suposta raça branca, né? Eu acho que a questão da raça merece, se ela tem alguma operacionalidade, alguma performatividade no pensamento e na ação social e política, ela merece esse reparo, né? De que se aceitamos essa noção é na medida em que todos são racializados e há que lidar com o problema da nomeação dessas construções sociais que seriam as raças, né? E o significante mulheres, ele não deixa de ser também, de convocar muita reflexão, né? E, sem dúvida, ele deve ser, na minha opinião, também articulado com outros significantes de dissidências de gênero, principalmente, né? Significantes plurais que hoje nomeiam e pluralizam a própria noção de sujeito político. E talvez, em vez de sujeito político, a gente possa falar em termos não de sujeito, mas da gente. Eu gosto muito desse termo, que sem dúvida vai ser muito difícil traduzir para o francês, para o Maurício. Desculpa, Marli, mas é porque em português a gente tem esse termo tão extraordinário, né, que em Portugal eu acho que já não funciona como tal, que é um termo que, ao mesmo tempo que nomeia uma certa indefinição em termos de conjunto de pessoas, nos inclui o sujeito da enunciação no enunciado, quando falamos da gente. Além disso, a gente tem essa brincadeira, esse jogo de palavras entre a gente e agente, o agente da enunciação, inclusive, né? Talvez fosse interessante até a gente conjugar a gente na primeira pessoa do plural, né? Como nós, como popularmente muitas vezes se faz no Brasil com frequência, né? A gente somos, né? Somos. Mas como não só, além disso, a gente também é neutro, né? Também é neutro, o que permite talvez uma articulação, um balanço com o não binarismo, com as dissidências de gênero, né? Mas, além disso, eu gostaria ainda, inicialmente, de colocar a questão de como seria possível não apenas falar nisso, sobre isso, mas falar isso, né? Como performar a gente. Como pensar, impor em movimento no pensamento e na fala, na nossa discussão aqui hoje, esses significantes que nos dão lugar, né? E, especialmente, eu acho que se coloca na realidade chilena recente a questão de se seria possível, né, que esse lugar da gente não se delimite, não nos delimite em relação a outros, a maneira da massa, a maneira dos grupos que se excluem, né, e em termos, digamos, extremos, né, essa é a configuração mesma do fascismo, mas sim, em vez de nos delimitar de saída em relação a outros, que se organizam, né, em torno de outros significantes, uma forma de relação da gente que seja capaz de nos pôr em relação, né, que seja capaz de construir
comunidades incluintes e não excludentes. Eu trago essas questões porque me parece, pelo que eu pude acompanhar do processo no Chile nos últimos anos, e especialmente nos últimos meses, eu tive a oportunidade de estar em Santiago entre novembro e fevereiro passado, e estar lá, para mim, era uma tentativa justamente de conjugar esse acompanhamento da política no sentido público com algumas preocupações e alguns projetos que são íntimos e que se articulam com a política para mim, porque eu tenho uma relação com o Chile, graças ao fato de que eu conheci amigos que me acompanham a vida toda, quando eu estudei na Bélgica, no começo da década de 90, e o Chile, recém-saído do regime militar de Pinochet, tinha muitos exilados e estudantes na Bélgica, de maneira que eu me sentia parte desses amigos, quase parte da comunidade chilena, com quem eu aprendi o espanhol e percebi, né, finalmente, dada a nossa posição no Brasil extremamente colonizada, que nos faz, de alguma maneira, nos vermos diferentes, distintos e distantes da América Latina, eu me vi como latino-americana e acompanhei de longe, na maior parte do tempo, né, a história chilena desde então, e especialmente nos últimos anos eu percebi com surpresa, num dado momento, como eu tenho uma outra conexão com o Chile, que é o fato de que o meu tio, que é o único parente que eu tenho por parte de pai, que eu tinha, porque ele faleceu já tem muitos anos, foi exilado no Chile, e ele foi meu padrinho justamente porque, enquanto ele estava no Chile, antes do golpe de 73, ele caiu numa depressão muito profunda, e eu descobri, estudando a vida dele, que, infelizmente, enquanto ele estava vivo, eu nunca tive a curiosidade de fazer, e só percebo hoje a violência do fato de nunca a família ter lhe pedido para contar o seu exílio, né? E, no entanto, era uma família de esquerda, mas, enfim, tentando recuperar essa história, eu fui levada a passar mais tempo no Chile, porque justamente ele estava no Chile, teve um episódio de depressão justo quando eu estava nascendo, e isso fez os meus pais o convidarem a ser o meu padrinho, apesar dele estar distante, enfim, e armaram toda uma situação de representação por parte de outras pessoas, etc. Então, é uma pessoa importante na minha vida e que eu tentei, nos últimos tempos, estou tentando recuperar essas pequenas histórias, essa história dessa pessoa em particular, que participou de uma rebelião muito pouco conhecida, em 63 ainda, a rebelião dos sargentos em Brasília, que acabou sendo muito importante para o golpe militar, enfim. E ele, então, só se torna um personagem de quem eu tento recuperar a história, quando, na verdade, meu pai e minha mãe já não estão, minha mãe já tinha falecido, meu pai não estava mais em medida de trazer a memória mais fina do que aconteceu, e isso me levou a pensar a palavra exílio como, simultaneamente, uma palavra muito importante para a gente pensar a história política e social da América Latina e de alguns países, especialmente como Chile, Argentina, Brasil e outros, né, que tiveram ditaduras militares patrocinadas pelos Estados Unidos, e pensar o exílio ao mesmo tempo como isso que marca a história da América Latina de forma transversal a esses países, mas também como um significante que marca na minha história pessoal um lugar de mulher como exilada da ordem fálica, apesar de colonizada por ela, e, enfim, perceber a violência extrema desse ato simbólico de usurpação do próprio lugar de origem, lugar no mundo de alguém, né? E isso é impossível de reparar inteiramente, especialmente num país como o Brasil, no qual a gente não teve nem a possibilidade de de contar essa história como, de forma mais avançada, se deu no Chile e na Argentina, mesmo assim, sem que seja possível uma reparação minimamente, enfim, à altura
né? Então, dessa implicação, a partir dessa implicação, e eu estou trazendo essa implicação porque me parece que o feminismo não é um tema, mais do que um conjunto de movimentos históricos e dos movimentos particularmente atuais, especialmente no Chile, me parece que o feminismo ele deve ser considerado uma epistemologia, né? Ele implica um giro na estrutura implícita à construção de conhecimento, que é aquela de um sujeito neutro do saber, um sujeito supostamente neutro, a sobrevoar as coisas e o mundo de maneira a traduzi-lo em pensamento generalizador, universalizante e desimplicado da sua singularidade, né? Por isso que eu estou trazendo, e vou trazer agora, vou começar a trazer algumas imagens que eu própria fiz no Chile em 2 momentos. Um primeiro momento em janeiro de 2020, quando ainda as manifestações da convulsão social, né, iniciada em outubro do ano anterior, 2019, estavam muito presentes e bastante fortes, né? É necessário lembrar, para quem não é chileno e está nos ouvindo, que elas se mantiveram, na verdade, mesmo durante a pandemia e até recentemente. Perguntei para um amigo que mora ao lado desse palco onde se dá essa espécie de grande teatro do oprimido espontâneo que vem acontecendo todo esse tempo, e esse amigo me disse que ainda sexta-feira passada ainda havia manifestantes, poucos, mas ainda havia manifestantes, são sobretudo nas sextas-feiras à tarde, no final da tarde, que acontecem essas manifestações, né? Mesmo após a posse de Boric, elas se mantêm, elas se dão nessa região que eu mostro aqui na fotografia e nos arredores, né? Essa região que era conhecida como, se chamava oficialmente, Praça Itália, e que foi rebatizada como Praça Dignidade. Dignidade é, sem dúvida, um significante importante nesse movimento, né? E também a frase até que a dignidade seja costume, que era trazida pelos manifestantes, né? É claramente um movimento contra o neoliberalismo, né? Que teve no Chile um grande laboratório e que de fato gozava de plena liberdade e de um terreno propício para a sua selvageria até agora, né? Num país onde a Constituição, que ainda está vigente até que a Constituinte, que está em trabalho hoje, né, em ação, termine o texto definitivo e que ele seja aceito, aprovado por plebiscito popular, né? A Constituinte era uma das reivindicações do movimento, né? E, enfim, eu não vou lembrar aqui a história do movimento, eu vou apenas, com essas imagens, tentar trazer alguns significantes, vamos dizer assim, in loco, né? Tá boa a apresentação? Tá ok? Tá dando para ver os slides? Tá. Os slides Assim, bem. Tânia, aproveita então para avisar que tem 20 minutos, tá? Agora Que já deu 20 minutos? Não acredito. já deu 20 minutos. Nossa, impressionante, desculpa. Então, vou falar rapidamente, mas essa imagem ela é de janeiro de 2020, quando esse monumento, né, a homenagem a um dos heróis chilenos, o general Baquedano, ainda estava aí, nesse local. Eu gosto especialmente dessa foto que tem um manifestante embaixo do cavalo, apesar dela estar em qualidade ruim, eu acho ela muito expressiva, e tem a Virgem em cima do morro atrás, e aqui a gente tem o mesmo pedestal, o pedestal onde se encontrava a estátua de Baquedano, já sem a estátua, né? Essa foto foi tirada no dia da comemoração do segundo turno das eleições, e em vez desse nome, né, Baquedano, que dá também o nome da estação de metrô que fica ali perto, e isso está no centro de Santiago, né? O que está inscrito nessa base é Cristian Valdebenito, que é uma das vítimas, né, um dos mortos da convulsão social, que são 34, ao lado de cerca de 500 vítimas de trauma ocular,
né, pelo fato da polícia usar balas de borracha que continham pedaços de metal, né? Então, a gente vê alguns slogans, algumas frases, palavras de ordem, né? E aqui a gente volta para 2020 para mostrar um pouco melhor essas manifestações, isso que eu chamei de um palco como um teatro do oprimido, porque me parece importante que a gente note que essas manifestações, de maneira tão longa, numa espécie de coreografia muito bem estabelecida, todas as sextas-feiras à tarde, pelo menos, né, elas colocavam em ação e em relação os atores sociais, que eram os manifestantes, contra os carros fortes que lançavam água nessa parte de Santiago, são os chamados guanacos, né? E isso se dava de maneira repetida e um tanto teatral, que é bastante interessante de pensar, não como digamos, uma espécie de enfraquecimento do seu caráter político, pelo contrário, é teatral na medida em que é posta em cena a própria realidade traumática, que eu acho que é muito claramente, no caso do estaído social, a convulsão social no Chile, o que está sendo encenado é o trauma da ditadura militar, com a sua violência extrema, sua violência de Estado, né, que gerou mais de 3.000 assassinatos e desaparecidos e teve mais de 40 mil vítimas, né, com tortura, como a gente sabe, com requintes de crueldade, e essa grande presença popular, essa ação popular nas ruas de Santiago, que durou todo esse tempo, apesar da pandemia, enfim, e da quarentena, que foi bastante vigiada, supervisionada e forte por muitos meses lá, a gente tem do outro lado da praça, ao mesmo tempo que a gente vê aquelas cenas de guerra, aqui a gente tem uma banda tocando e uma bandeira mapuche sendo empunhada e de uma maneira super alegre, festiva, né? E a gente tem, de fato, esses dois aspectos, né, das manifestações, a violência e a festa. E é muito importante notar que a violência, na minha opinião, ela é justamente uma necessidade, né? Ela não é digamos, um descaminho tomado pelas manifestações, mas, ao contrário, muitas... eu vou ter que voltar aqui porque o slide não está passando. Muitas das... agora eu acho que passou. Muitas das inscrições na cidade, né, que estão, boa parte até hoje, na cidade, especialmente na zona central, né, fazem referência a esse estado violador, estuprador, violento, nos estão matando, diz aqui. A presença militar, né, a violência desencadeada pelo governo Pinheira, ela não é gratuita no sentido de ocasional, de ser por acaso, mas ela traz justamente essa herança da ditadura militar. A gente tem uma série de slogans aqui que eu não vou ter tempo de comentar, especialmente essa ideia, essa figura do Paco, né, que no Chile é o modo como é conhecido o policial, é chamado Paco, popularmente, parece que a palavra vem do Quechua, e aqui a gente vê, por exemplo, Pacos assassinos, Paco muerto no viola, porque, de fato, os policiais, eles estupraram muita gente, né, ao longo da convulsão social, além de terem trazido vítimas fatais, como eu já disse, de traumas oculares, né? E na figura do Paco se concentra essa figura, que é uma figura de gênero também, muito claramente, né? E que se articula especialmente durante o primeiro momento, vamos dizer assim, da convulsão social, com o grupo Las Teses, né? Que é um grupo, um coletivo feminista. Aqui aparece um dos slogans que é usado, na verdade, é um dos versos da canção que Las Teses
inventou e que, enfim, gerou várias coreografias também, porque é uma dança, uma música, né, que era performada na rua e que também ganhou outras cidades ao redor do mundo. Essa frase é: a culpa não é minha, nem de onde eu estava, nem do que vestia, né? E essa frase ela foi baseada no trabalho de Rita Segato, né, que é uma feminista, uma teórica, antropóloga, socióloga feminista que Las Teses reivindica como sua base teórica. E Rita, eu queria dizer que Rita morou 35 anos no Brasil, em Brasília, foi professora da UNB. Eu tive a sorte de ser colega dela durante alguns anos e de participar de alguns projetos com ela, né? E ela diz claramente que, vou dizer muito rápido, porque já estourei meu tempo, mas a sua ideia de que a estrutura mesma da sociedade, desde de tempos pré-históricos quase, é patriarcal, e que, portanto, o gênero, a questão de gênero é central, ela não é um tema entre outros, não é uma questão entre outras, mas é central à estruturação do Estado, um Estado que dá um mandato de violação, de estupro, né, entre outras violências. Ela fala de um verdadeiro genocídio das mulheres, um dos seus livros se chama Guerra contra as Mulheres, né? E ela também fala, de uma maneira que eu acho que é muito importante para a gente pensar o contexto chileno, o feminismo, ou os feminismos, né? Porque a gente tem uma série de movimentos que se articulam, mas que têm uma independência, e o papel desses movimentos como ligado também a essa articulação, me parece, que faz Rita Segato explicitamente, entre o feminismo e o que seria o comunitário, né? O modo de funcionamento que não seria aquele no qual o Estado é convocado, é suposto o agente da transformação, mas sim o âmbito menor, talvez esse que eu tentava nomear como o âmbito das pequenas revoluções, né, que seria o âmbito comunitário. E, de fato, no Chile, me parece muito claro, assim, tendo acompanhado o momento entre primeiro turno e segundo turno, que a vitória no primeiro turno do candidato de extrema-direita, com o mesmo discurso, as mesmas estratégias que Bolsonaro e outros políticos de extrema-direita no mundo, né? A vitória no primeiro turno ela pôde ser revirada entre primeiro e segundo turno em pouco tempo, graças à existência, né, de redes comunitárias muito fortes, especialmente o que os chilenos chamam de junta de vizinhos, que foram acionadas num porta a porta muito bem organizado. Então, há toda uma organização, e por isso eu estou mantendo esse slide que traz: organiza sua raiva. A violência não é um desencadeamento, digamos, acidental de um projeto político construtivo, vamos dizer assim. A violência é um instrumento, mas, no entanto, realmente se trata de organizar a violência. Lute sóbrio, diz esse outro grafite, né? Agora, esse aqui eu gosto especialmente, que aí a gente já entra em alguns significantes, alguns slogans, algumas frases que são explicitamente feministas. Esse que diz: ama-te e arma-te, né, mulher, ao mesmo tempo. Essa é uma citação hermosamente, lindamente violentes, que é uma citação de um anarquista. Luta como mulher, que é um slogan que a gente conhece melhor, e há outros que, alguns eu fotografei, outros minha amiga Andréa Rim, e outros a Carolina Bezoan. Eu pedi a algumas amigas chilenas que me mandassem frases que elas consideravam mais significativas do que foi o papel do feminismo nessa história recente. Lembrando, né, que Gabriel Boric
não cessa de declarar que se trata de um governo feminista, né? E que ele, inclusive, para sua posse, ele trouxe algumas feministas, né, de outros países, dentre as quais Rita Segato. E hoje, quando eu falei com a Rita, inclusive, sobre a nosso debate aqui, ela me mandou essas fotos dela sendo recebida por Boric. Eu achei emocionante pedir a ela autorização para trazer aqui. A Aniele Franco, irmã da Marielle Franco, também estava nesse grupo de mulheres feministas. E eu pedi, então, que algumas amigas me mandassem imagens e também o que elas consideravam slogans significativos, e com isso eu vou terminar a minha fala, né? Uma delas, a Dariela Charim, evocou aquela frase de Las Teses, né? A culpa não era minha, nem de onde eu estava, nem do que vestia, que é o momento talvez mais alegre da canção e da coreografia, é uma espécie de refrão, né? Uma outra, a Noela Salas, ela trouxe a frase: o futuro será feminista ou não será? E outra, a Carolina Bezoin, se não me engano, a revolução será feminista ou não será? E aqui tem uma inflexão, né? Porque se trata de uma frase bem conhecida de André Breton, mas bastante problemática: a beleza será convulsiva ou não será? Porque é uma menção direta à histeria sob a figura dessa mulher fascinante porque louca, que é Nadia, né? A frase vem no final do romance Nadia. E eu tenho uma última frase que eu vou sair do slide para trazer para vocês, que é a frase de uma amiga, porque eu não conseguia reproduzir os slides e ler ao mesmo tempo, então eu fiquei só com o slide, mas não quero deixar de trazer as frases que eu recolhi de mulheres chilenas. Ah, sim, foi a Andréia que já tem 30, Tânia, já tem 35 minutos agora. Então, estou terminando. A revolução será feminista ou não será? Foi a Andréia que mencionou. E a Carolina Bezoin mencionou o que foi a última convocatória da coordenadora feminista, que é uma articulação de grupos feministas importante, e a frase é: a vida que nos devem. Eu acho que é uma frase muito importante, tanto para o movimento feminista, quanto tendo em vista essa história recente latino-americana de violência extrema, né? A vida que nos devem. É isso, obrigada. Obrigada, Tânia. Emocionante mesmo. Uma pena ter que ficar nesse papel aqui do tempo, porque é realmente importantíssimo esses testemunhos que você está trazendo. Então, passo a palavra agora para o Vladimir, mas antes disso, Vladimir, só um minuto, porque o livro chegou aqui, está aqui, ó, em primeira mão. São Paulo, Intolerável do Presente, a Urgência da Revolução, Minorias e Classes, de Maurício Lazarato, que acaba de sair pela N-1. Aqui, vou dar uma lidinha rapidinho na contracapa aqui, que é muito bonita. Este livro não pretende afirmar o que será a revolução do século XXI. Tampouco se ela ainda será possível. Mais modestamente, ele busca fazer um balanço, cuja elaboração ainda falta, das rupturas revolucionárias do século XX e definir as condições a partir das quais se poderia começar a falar novamente de revolução. Então, vamos lá, Vladimir. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá. Então, primeiro, eu também gostaria de agradecer esse convite que foi feito pela N-1, agradecer a oportunidade de estar aqui para discutir, junto com Maurício Lazarato, o seu livro, que é um livro extremamente relevante e significativo. A felicidade de estar aqui com a Tânia, com a Tatiana e todos os outros, para poder fazer esse debate. Eu havia entendido que era mais algo como um debate um pouco livre, então minhas colocações elas não são completamente sistemáticas. Então, já peço desculpas, também achei que era uma coisa um pouco menor. Mas, de toda forma, quando o convite me foi feito, eu fiquei bastante feliz de poder participar desse debate. Primeiro porque, como eu havia editado um livro que me parece que é um pouco o preâmbulo, prolegômeno desse livro, que é Guerras e Capital, então me pareceu que havia uma relação bastante profunda entre os dois,
Se eu lembro bem, uma das teses que mais me chamou a atenção em Guerras de Capital é a ideia de que o processo de acumulação primitiva do capital não é um momento dentro do desenvolvimento do capitalismo, ele é o seu regime normal e natural, né? Então, ou seja, isso exige uma reflexão bastante extensa sobre as múltiplas guerras que esse processo pressupõe, e todas as formas de violência que são completamente interconectadas e que acho que aparece no livro do Lazzarato de forma bastante evidente, né? Para mim também foi uma grata surpresa encontrar essa teoria, digamos, da duplicidade do processo de acumulação, ao mesmo tempo acumulação pela organização do trabalho abstrato, mas também, e acho que me parece que é um ponto, talvez um dos pontos mais originais do livro, a insistência de como esse processo de acumulação está completamente vinculado também à dinâmica do trabalho gratuito. De um trabalho gratuito que se organiza nos cernes, por exemplo, das relações de gênero, através então, do trabalho gratuito, que é um trabalho compulsório às mulheres, ou pelo menos historicamente foi desenvolvido assim, mas também do trabalho gratuito do que implica essa degradação dos sujeitos à condição de objeto, né, tal como nós vemos nos processos no colonialismo, com todas as suas dinâmicas escravagistas, né? Acho que esse é um ponto que, até onde eu consigo enxergar, ele é de grande originalidade, porque é uma maneira bastante interessante de integrar, pelo menos, Maurício, foi um pouco a maneira como eu entendi, que era sua estratégia de integração das lutas ditas feministas, das lutas ditas dos movimentos negros e outras lutas que também se desenvolvem dentro do contexto pós-colonial, há uma tópica que é a tópica da luta de classe. Acho que a originalidade vem, entre outras coisas, do fato de a insistência de que a luta de classe ela deve ser conjugada no plural, o fato de que são lutas de classe, né? Ela não esconde um dado fundamental de base, pelo menos essa foi a impressão que eu tive, corrija se eu estiver errado, né? É que todas essas lutas devem ser lidas, ou elas devem ser desdobradas a partir do seu coeficiente, de um coeficiente comum, que é a maneira com que o trabalho se torna uma questão central, né? Quando nós tentamos pensá-las como lutas de classe, e que talvez seja um elemento que algumas formas de compreender essas lutas, que talvez tenham força atualmente, acabam por negligenciar, né? Ou seja, me pareceu uma maneira bastante astuta de recolocar a centralidade do paradigma do trabalho no interior das lutas sociais, sem negligenciar o desdobramento, a multiplicidade efetiva dos registros dessas lutas, né? E mostrando, então, como a crítica à alienação do trabalho, ela até então, dentro de uma tradição do marxismo, digamos, tradicional, ortodoxo, ela negligenciou a centralidade da noção de trabalho gratuito, né? E de como essa noção de trabalho gratuito ela vai não só organizar alguns eixos fundamentais das lutas sociais nos campos, principalmente de gênero e de raça, mas também ela vai ser um eixo fundamental de reordenação do trabalho, né? No sentido mais amplo do termo, ou seja, a maneira com que todos nós vamos sendo empurrados a trabalhar gratuitamente em vários eixos das nossas vidas, os trabalhos vão sendo deslocados para nós, de uma certa forma, certo? Como uma grande forma do trabalho não pago, que é um processo fundamental de acumulação do capital, né? Então, esse é um ponto que me chamou bastante atenção. Um outro ponto também que eu gostaria de insistir é a maneira com que você, Maurício, recupera a tópica das lutas anticoloniais, né? Mas de uma forma tal que vai um pouco na contramão do que nós vemos como, digamos, as correntes hegemônicas dos estudos pós-coloniais, né? Porque, afinal de contas, trata-se de recuperar, como você mesmo falou bem, por exemplo, a matriz asiática desse debate, né? Quer dizer, o papel central desempenhado pela figura do Ho Chi Minh, da Guerra do Vietnã,
ela fica muito clara e nos coloca, de fato, uma bela questão, quer dizer, afinal de contas, por que toda essa tradição de luta, que, diga-se de passagem, é uma tradição uma tradição vitoriosa de luta, uma tradição de luta que articula desde os anos 20 o tópico da colonialidade e a necessidade mesma de compreender aquilo que o próprio Ho Chi Minh fala, que você recupera a dupla hidra, né, a dupla cabeça do processo, digamos, de espoliação do capitalismo, através do proletariado dos países centrais e também desse lumpen proletariado que se organiza dentro do proletariado, esse lumpen colonizado que vai se organizando então, dentro dessas esferas fundamentais dos países que têm experiência colonial. Me parece também que esse é pelo menos para mim, foi uma articulação extremamente interessante, porque ela nos coloca questões fundamentais sobre, afinal de contas, o que aconteceu, o que se perdeu quando nós paramos de falar sobre o terceiro mundo e começamos a falar sobre o sul global. Afinal de contas, o que há por trás disso que parece, de uma certa maneira, uma rearticulação meramente, digamos, acadêmica da reflexão sobre novas epistemes, sobre epistemes que foram desconsideradas no interior das matrizes coloniais que nos formaram, certo? Mas há de se perguntar o que também, do ponto de vista político, né, é rifado nessa maneira de uma certa maneira, não falar mais do que nós entendíamos como terceiro mundo e, como acho que você muito bem lembrou, antes de mais nada, o espaço de um processo revolucionário, né? Porque me parece que são as consequências que seu livro tira do fato de que, de fato, se nós recuperarmos a história da Revolução do século XX, ela não é uma revolução as revoluções não são feitas pelas classes proletárias dos países centrais, né? Elas são feitas, na verdade, por aquilo que seriam os grupos que se organizam no interior de um espectro geográfico, que é o espectro do terceiro mundo. Então, esse ponto também eu havia achado bastante interessante. Bem, eu não sei eu imagino que isso não deva ser exatamente o espaço ou o momento para esse tipo de discussão, certo? Mas o ponto que em um outro momento, se for possível, a gente puder ter um outro tipo de encontro um pouco mais aberto a essas questões. Bem, eu teria questões a colocar sobre a crítica dialética, né? Porque eu acho que não é uma coisa extemporânea no seu livro, ela é uma questão central, afinal de contas, de uma certa maneira, a dialética foi, entre outras coisas, uma das grandes articulações possíveis do pensamento revolucionário, certo? Como você mesmo levanta, mas eu percebo muito claramente algumas críticas fundamentais, principalmente a partir de um certo uso da dialética de história do escravo, fazendo uma crítica, recuperando a crítica do Fanon, recuperando a crítica da Lonze, do feminismo, mas eu me perguntaria se de fato digamos, um abandono da dialética tal qual não colocaria uma série de questões políticas importantes. Me parece uma delas, só para ficar pelo menos em uma, é a desconsideração da contradição estrutural e da contradição global como elemento fundamental de organização de um espaço de emergência de subjetividades revolucionárias, né? E me pergunto também se a questão da dialética da história do escravo não é exatamente uma questão de reconhecimento, no sentido que acabou sendo lida dentro de uma tradição de domesticação da teoria crítica da Escola de Frankfurt, né, que nós vimos nessa terceira e quarta geração da Escola de Frankfurt, mas se não é uma questão de reflexão sobre as articulações fundamentais entre negatividade e materialidade, como elemento fundamental de transformação social. Daí a centralidade da noção de trabalho, que ela, à sua maneira, ela aparece como o eixo de uma potencialidade de articulação entre os modos de determinação material, certo? E as experiências de negatividade daquilo que não pôde ainda se colocar como realidade social no interior das nossas formas sociais. Bem, mas acho que isso é uma outra questão, mas de toda forma eu queria só aproveitar esse momento. E, por fim, já que foi o caso de
de fazer uma articulação entre o teu horizonte, digamos, de um chamado a um processo de recuperação da centralidade, digamos, das dinâmicas revolucionárias no interior da nossa reflexão política, que, como você bem levanta, talvez nossa época seja a primeira época para a qual a noção de revolução teria perdido sentido, pelo menos se nós levarmos em conta o tipo de debate político hegemônico atualmente, né? Então, já que o exercício fundamental era tentar uma articulação entre o que teu livro levanta e as experiências latino-americanas, em especial, talvez, em um dos setores mais avançados dessa experiência, tal como se desenvolve no Chile, né? Atualmente, né? E acho que aí, dentro de uma reflexão que você também levanta no teu livro, que me parece bastante interessante, que é a revolução não é um golpe de Estado, não é um acontecimento no sentido, digamos, imediato do termo, mas é um processo, né? Então, você fala de revolução, bem, a Revolução Russa é o quê? É algo que se passa entre 1905 e 1917. Né? Da mesma maneira, a Revolução Chinesa é algo que se passa em décadas. Né? Então, nós podemos então se perguntar, afinal de contas, se nós não estamos vendo nesse momento algo dessa natureza, até porque, bem, tal como a Tânia, que passou, Beatriz, a Tânia passou muito mais tempo, eu estava muito interessado em saber o que estava acontecendo no Chile, acabei também tentando fazer uma série de entrevistas lá nesses últimos tempos. Né? Algumas coisas me chamaram muito a atenção. A primeira delas é como vários setores sociais repetiam uma frase que era mais ou menos a seguinte: eu não confio exatamente nesse governo que vai começar, mas eu confio no processo. E processo aí significava não só o processo constitucional, mas também significava a larga duração das lutas sociais. Né? Então, esse processo de larga duração das lutas sociais, ele demonstra, entre outras coisas, uma dinâmica que é uma dinâmica da passagem, digamos, de uma insurreição a uma institucionalidade. Né? Talvez seja um elemento bastante singular do processo chileno. Né? Eu realmente não consigo lembrar, posso estar equivocado, mas nessas últimas décadas, de alguma situação na qual uma insurreição foi capaz de produzir uma destituição constitucional e a produção de uma nova Constituição. Né? Eu tentei também entender como é que esse processo apareceu dentro das manifestações e foi bastante interessante, pelo menos descobrir, pelo menos para mim, que, na verdade, não era uma tópica que estava presente nos primeiros momentos insurrecionais, mas ela aparece, na verdade, como uma reação à decisão governamental de aplicar um estado de exceção, né, utilizando a Constituição de 1980, que é a Constituição do Pinochet. Então, nesse momento, ficou muito claro, acho que para todos os insurretos, que não era possível confiar na lei, não era possível levar em conta, digamos assim, o ordenamento jurídico atual, o que fez, então, um certo fortalecimento, o que permitiu um fortalecimento em direção a uma institucionalização que, bem, nós conhecemos processos insurrecionais no século XXI, bem, pelo menos desde a Primavera Árabe, né, com tudo aquilo que eles representam. Mas eles nunca tiveram, pelo menos, a condição de fazer essa passagem em direção a uma espécie de insurrecionalismo institucionalizado que aconteceu no Chile, com todas as questões que isso possa envolver, com todas as dinâmicas que isso envolve. Né? Além do que, acho que um outro elemento que aparece muito bem no teu livro, quando você vai discutir Benjamin, né? E que, de fato, esse talvez seja uma questão bastante interessante, no caso chileno, é a força da repetição histórica. Né? E o que mostra uma coisa que, para nós brasileiros, eu acho que é um objeto a se pensar. Né? Quer dizer, a dificuldade que nós temos de operar sob essas repetições históricas. Porque a repetição histórica ela tem um fundamento que é liberar os sujeitos da melancolia social. Né? Quer dizer, é necessário, então, que, de uma certa maneira, as canções de protesto dos anos 70, da época do Allende, volte, é necessário que as imagens voltem, é necessário que, de uma certa maneira, o horizonte volte para que aquilo que tinha sido inscrito como trauma social possa, então, ser liberado da sua força de paralisia melancólica, né? E ela possa, então, abrir, de uma certa maneira, uma reconstrução do tempo,
E, para mim, era muito interessante perceber como esse é um elemento que, pelo menos, a intelectualidade latino-americana tem muita dificuldade em operar, porque haja vista a maneira com que nós fazemos uma espécie de crítica genérica dos movimentos sociais, das insurreições que operam com esse tipo de repetição, sob a égide do messianismo, como se fosse, na verdade, uma espécie digamos, de degradação messiânica, desde os movimentos indígenas do Pacamaro, certo? Onde há exatamente esse processo através do qual se volta a uma situação que anteriormente tinha sido vivenciada como uma situação de perda, de catástrofe, né? Para que a melancolia seja suspensa, então, e o processo então de lutas possa ganhar uma nova força, né? Então, me pergunto até que ponto também para você até que ponto o livro que você escreveu, né, recuperando um pouco uma história da sua maneira, uma história das revoluções do século XX, recolocando dentro do horizonte de debate essa história, que para muitos, acho que talvez, eu até me pergunto se a crítica ao Tronte, que aparece no livro, de uma maneira tão central, ela não tem um pouco a ver com isso. Afinal de contas, o Tronte é aquele que vai insistir no fim da política, afinal de contas, porque não há mais a possibilidade de organização da classe operária sob a forma de partido, né? E as suas críticas são bastante virulentas a esse respeito. Eu me pergunto se ela não é também uma forma, essas críticas não são uma forma de operar intelectualmente essa repetição histórica, recuperando, então, as dinâmicas revolucionárias que parecem para muitos fracassadas, como elemento fundamental para se sair de uma posição de melancolia social e digamos assim, de melancolia conceitual, né? Bem, era isso. Eu queria, mais uma vez, agradecer bastante por a possibilidade de estar aqui, poder discutir contigo e te ouvir mais a respeito do seu livro. Très bien. Maurício, s'il te plaît. Je parle? Oui, Okay. c'est toi maintenant. Ben, d'abord, non, c'est bon, j'ai compris. Eu pedi desculpas pela interrupção. Então, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Agradeço a N1, ao Vladimir, à Tânia, à Tatiana, agradeço ao esforço de todos pela leitura do livro e eu vou tentar discutir com vocês, porque as perguntas feitas, as questões levantadas são muito interessantes. Eu vou começar com a Tânia, porque ela foi a primeira a falar. Então, o problema que eu tive, o Vladimir falou do livro que ele traduziu e que eu escrevi a quatro mãos sobre guerra e capital, e desde então, 2008, eu penso que eu tenho dois problemas, a guerra e a revolução. São as minhas problemáticas um tanto quanto bizarras, aparentemente, mas sont classiques dans la tradition révolutionnaire et qu'on a perdu. Et donc, voilà, la guerre et la révolution. Donc, quand on a fait les livres en 2016 sur la guerre, ça n'a pas eu beaucoup de succès ou de réponses, mais... Teve muitas respostas, muitas reações, não tanto sucesso, mas a questão é bem atual, né? A guerra com o capitalismo não desaparece. Naquele momento não chamou atenção, mas ela é atual. Depois eu escrevi um texto que foi publicado também pela mesma editora, então eu não vou falar disso, né, mas eu não vou falar sobre a revolução. A questão da revolução, para mim, é da multiplicidade. Em 68, nos anos 60, nós tivemos o problema da multiplicidade que se afirma. Então, tem toda uma série de teorias sobre a multiplicidade que vão da filosofia do Deleuze, etc., Hegel, uma série, enfim. Mas eu tive a impressão que a essa multiplicidade se tinha retirado o conteúdo de classe. Eis o meu problema com o conceito de multiplicidade. Então, havia uma descrição dessa multiplicidade que não se confrontava com o meio no qual essa multiplicidade estava inserida, porque ela continua estando no capitalismo.
Se nós retirarmos a questão da classe, nós retiramos a questão da guerra. Mas, para mim, a questão de classe está ligada à questão da Gládio. Então, a confrontação não é com a questão da guerra. O que nós vemos, por outro lado, e isso é absolutamente fundamental. Faire une analyse de la guerre. Parce que maintenant, on est plongé dans la guerre. Mais ce n'est pas une nouveauté. C'est qu'il fallait faire une analyse qu'on a complètement laissé tomber sur le rapport entre classe et guerre. Donc, voilà, cette multiplicité que j'essaie de qualifier de façon peut-être très simplifiée de classes, je voulais dire que le dualisme... Muito simplista, eu queria dizer que o dualismo de classe não desaparece. Esse dualismo homem-mulher, capital-trabalho, e foi racializado, quer dizer, e os louros, né, o racializado e o branco, o louro, nós temos uma série de binômios, eles se intensificaram, eles não desapareceram. Então, tem outro problema, tem multiplicidade, dualismo e classe. É isso que eu queria fundamentalmente fazer, dizendo que, efetivamente, isso levanta um certo número de questões, um grande número de questões, porque é verdade que todo mundo trabalha como o Vladimir assinalou, ele tem razão. Eu tentei introduzir esse conceito de trabalho gratuito para estabelecer a ligação entre essa forma de dualismo ao modo de acumulação do capital, que desde o início, desde a conquista das Américas, se estruturou na relação entre o centro e a periferia. Isso é absolutamente fundamental. Esse momento que perdura há séculos, no qual a acumulação do capital se faz dessas duas maneiras. Trabalho gratuito no sul, trabalho assalariado no norte, para simplificar, e trabalho das mulheres gratuito. Então, essa base demonstra que demonstra esse dualismo, é sempre assim, esses dualismos não são uma novidade, eles não nasceram ontem. Nos anos 60, nós vimos a subjetivação desses dualismos, mas eles estão lá, esses dualismos, há séculos. A questão racial e a questão sexual fazem parte da organização capitalista da acumulação. É um problema que é preciso dizer com muita ênfase. Eu não estou repetindo isso agora, essa não é uma questão de hoje, isso perdura. O problema é, efetivamente, se nós mantivermos a questão da revolução desse ponto de vista, isso muda muita coisa. A questão da multiplicidade, para responder a pergunta da Tânia, a Tânia falou em revoluções e não em revolução. No limite, eu estaria de acordo, mas isso coloca uma questão central, né? Essa questão do feminismo, da Segato, você falou da Segato, a questão fundamental é a questão patriarcal. Se você discute com os negros que são militantes na Flandres, eles vão dizer que a questão central é racial. A questão central do capitalismo, para alguns é racial, para outros não. Se você falar com trotskistas, ainda hoje militantes, eles vão dizer que a questão central é a luta de classes, capital-trabalho. Então, nós desembocamos num problema que é preciso tentar resolver, porque, efetivamente, se cada um fez a sua revolução no seu campo, né, isso não vai funcionar. Né? Se cada um fizer a revolução no seu cantinho, é o capital que sai ganhando. A máquina capital está. Então, é preciso realmente questionar essa questão dessa multiplicidade que tenta se constituir como sujeito político, e esse sujeito, eu tentei introduzir esse conceito que eu tomei emprestado de uma feminista italiana, que é um tema, que é um sujeito, um tema que não é constituído, mas vai se constituir através da luta. Esse movimento, quando eu falo que a coisa fundamental que esses movimentos trazem é que eles não são organizados no futuro, mas sim no presente. Eles se organizam no presente. Ou seja, se os movimentos revolucionários do século XIX se organizaram olhando, misando, objetivando um
um objetivo futuro no século XX e agora é o presente. Não é olhando para o futuro e estabelecer a questão do presente, tá? Limitar a questão do ideal. O presente é agora. Como constituir um processo revolucionário agora que não espera nada do futuro, mas que é um processo que quer ser um processo revolucionário. O que eu dizia é que, efetivamente, essa questão da multiplicidade, antes de mais nada, é preciso afirmar a multiplicidade política, portanto, relacionada à luta de classes. Por quê? Porque é preciso reintroduzir essa dimensão de classes. E é isso, quem teoriza, essas teorias nos anos 60 e 70 não se teorizou a esse respeito. A grande dificuldade é que naquela época falava-se em multiplicidade, mas sem a conotação de classe. Então, o esforço que eu fiz é de reintroduzir esse dualismo, de afirmar esse dualismo. O capital precisa desse dualismo, dualismo de classe, dualismo de raça e dualismo de sexo, de gênero. Então, o problema é um problema que eu não vou resolver. Eu só quis levantar a questão como essa multiplicidade poderia fazer a revolução ou as revoluções. Por isso, a Tânia falou em revoluções, a Tânia falou que é preciso passar da revolução às revoluções. No limite, eu concordo, mas há um problema que permanece, como eu disse há pouco. Quando se diz, as feministas dizem que a questão fundamental é a de gênero. Quem discute o racismo, né, na França, por exemplo, se diz, os negros dizem, o movimento contra o racismo diz a questão central para o capitalismo é racial. Ambos têm um motivo válido para dizer que a questão central é aquela. E há quem diga que a questão central é a questão do trabalho. No limite, também é verdade. Então, como pensar, como encontrar o modo de pensar essa multiplicidade? Porque se nós assumirmos a multiplicidade, como eu fiz no livro, é preciso pensar que é uma multiplicidade de contribuição de poderes e que o capital consegue organizar relações de poder homem, mulher, brancos, não brancos, operários e capitalistas, para simplificar. Essa multiplicidade de relações e de poderes, se cada um pensa fazer a revolução no seu campo, não vai funcionar, na sua esfera. Esse é um pouco o problema do Fanon. Quando ele diz no livro dele, né, façam a revolução para colaboração, da colaboração entre norte e sul, eixo, né? Ou seja, eliminar, né? Voltando à questão do Ho Chi Minh, mas a revolução, diz ele no final do livro, será feita pelos negros. O Fanon, no livro dele. Então, como garantir que há uma autonomia e uma especificidade dos movimentos, porque isso é absolutamente fundamental, mas como esses movimentos podem se compor, porque a questão da guerra não é uma questão marginal, porque hoje nós vemos, hoje em dia, a guerra está presente e ela vai continuar presente por muito tempo. Não é alguma coisa que vai se resolver em alguns meses. E mesmo que a Ucrânia consiga obter um acordo de parte da Rússia, a questão da guerra é fundamental. Historicamente, o movimento revolucionário se estabeleceu relativamente à questão da guerra e da revolução, porque a questão central era a revolução política. Olha, é preciso repensar a revolução política, o que fizeram as teorias dos anos 60, por exemplo, Deleuze e Guattari, sobre as minorias, a micropolítica. Eles definem uma nova forma, né, a micropolítica, uma nova forma de revolução, mas eles não dizem o que é a macropolítica revolucionária. Eles afirmam a micropolítica, que deve passar à macropolítica, mas eles nunca disseram, Deleuze e Guattari, o que é a macropolítica. Esse é o problema. Há micropolítica, se pudermos dizer isso, há micropolíticas em toda parte. Ora, como essas micropolíticas assumem que há um problema com o poder, que é não só
que é a questão da revolução política. Tratamos a questão social e a revolução política, como associar, como se muda a vida e se muda o mundo. Essas questões têm que ser recolocadas de maneira fundamental. Nós deixamos de lado, esquecemos, como se cada movimento, o movimento feminista, movimento contra o racismo, contra as políticas racialistas, os movimentos de classe, como se cada um deles tivesse em si uma resposta para essa questão. Não, a resposta não está aí, e eu volto a levantar essa questão e faço a pergunta: o que é? Por quê? Porque cada movimento, efetivamente, deve se organizar relativamente à sua própria especificidade. Até aí, tudo bem, relação homem-mulher, relação brancos-negros. Mas os espaços de liberdade desses movimentos são em relação com os espaços de liberdade dos outros movimentos. Não dá para esquecer isso, é preciso encontrar o modo de coabitação de todos eles, porque o que nós vemos nos últimos 50 anos é que esses espaços de liberdade de cada movimento que cada um criou para si, esses movimentos estão se restringindo, diminuindo, e a guerra é o acontecimento que vai bloquear o espaço público possível. Então, cada um deve manter seu espaço de liberdade, seu espaço político, mas eu tenho a convicção de que é preciso repensar a questão política, da revolução política. Nós não podemos deixar de discutir a revolução política. Isso, por um lado, temos que pensar na micropolítica, mas, por outro, pensar na relação com a macropolítica. Fundamentalmente, é preciso se libertar desse poder, porque é um poder assassino, é preciso encontrar um jeito de se livrar disso. Então, eu levanto essa questão, a relação entre micro e macropolítica. Do lado dos micro, nós temos as descrições, microfísica, micropolítica, tudo foi descrito, mas se nós não tivermos a dimensão macropolítica, essas dimensões micro não param em pé. Então, o Deleuze e o Guattari diziam, explicaram bem, descreveram bem, mas eles não tinham uma teoria da revolução, nunca explicaram como funciona essa passagem. Nós não temos uma teoria da revolução, eu também não tenho. Para mim, seria preciso começar a repensar essa questão. Por isso é que eu digo essa questão da multiplicidade, a multiplicidade de revoluções. Então, multiplicidade de revoluções políticas, não só políticas sociais, todas. Elas têm todas que se organizar. Há muitas experiências, há muitos exemplos do que se faz. Eu trabalhei, sobretudo, na África do Norte, né? Vocês conhecem melhor a América Latina, há muitos exemplos. O Sul é fundamental. O Sul é fundamental, mesmo no caso da guerra. Nessa guerra que está acontecendo hoje na Ucrânia, a questão não é Rússia e Estados Unidos, é Norte e Sul. Essa é a grande questão. A grande diferença entre este século e o século XX é que agora as ex-colônias, mesmo que elas tenham deixado de lado, digamos assim, seus projetos socialistas e comunistas, elas estabeleceram relações de força que não se dobram ao domínio, à vontade americana. Nós encontramos isso até em vários países do Sul, mesmo com sanções, não estão, a maior parte não está alinhados ao Sul. Então, a questão do Sul é absolutamente fundamental. É o Sul que é preciso recuperar, como disse o Vladimir há pouco, esse Sul que deve recuperar a experiência revolucionária. Tem muita coisa que eu não gosto no passado pós-colonial, porque é um pouco vitimista esse passado, né? Os colonizados nunca se pensaram como vítima, eles pensavam como fazer a revolução. Eles nunca disseram, ai, como a gente é infeliz, nunca vitimizaram o próprio papel. Eles se viam naquela situação, e, sobretudo, na ciência asiática, o que é claro é que eles souberam de maneira admirável se organizar para virar as relações de força de ponta cabeça. Outra coisa que eu considero absolutamente notável, eu não sei por que as pessoas se comportam assim, é como se as revoluções passadas não tivessem mais importância para nós.
a gente fala delas como se a Comuna de Paris, a Revolução Soviética, a Revolução Chinesa, o que aconteceu no Vietnã como revolução, a Revolução Africana, as revoluções, tudo isso fossem passado. E a gente não se interessa mais por elas. Efetivamente, desse ponto de vista, elas fracassaram todas, mas elas discutiram coisas fundamentais, passado não atualizado, relativamente ao Benjamin. Então, esse passado não atualizado tem que ser recuperado. As revoluções foram fantásticas. Nunca houve tantas revoluções como no século XX. Ele teve 2 revoluções só, a partir da Revolução Mexicana até o que aconteceu no fim do século no Iraque e na América Central, foi um século de revoluções. Não dá para jogar no lixo, de repente, jogar tudo fora, o bebê com a água do banho. É preciso recuperar isso e adaptar efetivamente. Nós interiorizamos o fracasso. Eu penso que nós interiorizamos o fracasso. O liberalismo, efetivamente, conseguiu nos convencer que as revoluções são essencialmente algo negativo, que não serve para nada e morre um monte de gente, mas é preciso recuperar, porque elas têm uma força absolutamente fantástica. Não tem nada de que... Claro que há aspectos negativos, mas elas têm aspectos fantásticos, mesmo que aconteceu nos anos 60, 70, sobretudo na América Latina, é bárbaro. Então, é preciso recuperar isso. Outra coisa que me motivou a escrever o livro é a experiência da guerra civil. Isso também é absolutamente fundamental. A formação das classes sociais se faz através da violência, se faz através da luta, se faz através da guerra civil. Isso é algo fundamental, porque cada ciclo econômico passa pela guerra civil. O neoliberalismo passa pela guerra civil na América Latina, não tem nada para fazer. A guerra não é uma coisa esquisita que acontece depois, ela está no início, a gente só encontra no final porque ela estava lá no início. O Chile é uma expressão disso, né? É preciso reintroduzir não só a multiplicidade, não somente as classes, mas também as guerras, porque as classes não existem sem a apropriação violenta. Então, essa é uma questão que nós devemos ter em mente. Outro ponto, para falar do que o Vladimir falou. Você tocou no ponto da dialética, Vladimir. Realmente, eu faço uma autocrítica, né? Eu não só sou crítico com relação a isso, você tem razão, mas autocrítica. Eu trabalhei muito nas teorias dos anos 60 e 70, eu considero que ainda há muito a se pensar, mas deixando de lado essa questão da multiplicidade, as questões da multiplicidade têm uma relação com o negativo. O negativo foi eliminado desse discurso. Ele foi completamente eliminado. Nós fizemos a afirmação como afirmação pura, mas isso não pode ser, isso não é possível. É preciso recuperar a questão da negação não dialética, é preciso recuperá-la, porque não dá para fazer política sem negação, sem a negação não dialética. Na verdade, esse é um exercício que seria preciso fazer. Se nós analisarmos as ações revolucionárias do século XX, Lenin, Mao, Ho Chi Minh, eles são dialéticos, eles reivindicam a dialética. Então, se você for ler Mao, né, a questão da contradição, é o ABC da dialética. Mas se você for olhar a ação política, quando eles organizam a guerra, quando eles organizam o exército, eles não são dialéticos, eles são estratégicos. Então, o quadro geral é dialético, mas a ação efetiva e real é estratégica, no sentido quase militar do termo. Eles analisam cada força, eles analisam a situação. São questões ligadas à contingência e não ao automatismo da dialética. Por exemplo, essa tradição estratégica é preciso recuperar, porque ela é muito inteligente. Eles ganharam
as guerras contra o imperialismo, no Vietnã, na Indochina, eles jogaram os franceses e os americanos no mar. Por quê? Porque eles tinham uma estratégia militar, uma estratégia política, no sentido de que eles tinham uma intenção específica, uma intenção concreta relativa à situação concreta. As forças em questão devem ser analisadas de modo específico e nós aí a gente vê o quê? A tática, os recuos, né, os movimentos estratégicos. Foucault tentou, de maneira um tanto quanto bizarra, de recuperar esse aspecto estratégico, mas é incomparável relativamente à riqueza estratégica que nós temos no Mao Tse-tung, no Chap, enfim. É preciso esquecer essa questão do discurso estratégico filosófico e olhar para esse conteúdo estratégico de fato, que é muito interessante. Mas isso é outra fonte que nós temos que recuperar. Nós perdemos completamente esse ponto de vista estratégico. Eu não estou dizendo que essas estratégias não devem ser discutidas por um sujeito interior, deve vir de dentro para fora. Esses momentos estratégicos têm que ser recuperados. A afirmação não existe sem a negação. Em política, não é possível. Existe essa ingenuidade da filosofia da diferença, sobre a qual nós trabalhamos muito. O Emblema é um autor que diz que a diferença vai se diferenciando, e eu trabalhei muito isso, um processo de criação sempre possível, etc., etc. No capitalismo não é assim. A diferença vai se polarizando e chega-se à contradição. E aí é preciso reintroduzir a questão de contradição, é preciso trazer isso. A guerra é isso. São contradições que não se conseguem resolver. Se você quer discutir essas teorias, ao mesmo tempo que você convida a classe à discussão, você convida a guerra. Então, você trata em Deleuze, Guattari, Foucault a questão da guerra, mas não dá para falar disso agora, mas isso é muito limitado neles. Mas é absolutamente fundamental trazer isso para o cerne da questão e pensar e repensar a estratégia como processo. Como disse o Vladimir, é muito importante. É um processo. Eu não conheço o Chile, mas eu fiquei muito satisfeito com o que você contou, Vladimir. Eles pensam isso como um processo. Ótimo, é preciso ver que tipo de processo, como é que isso vai evoluir. Aí também tem coisas a aprender das revoluções, quando a gente aprende da revolução, né? Nós estamos falando de qual? Da de 17 ou das asiáticas, perdão. A revolta e a insurreição eram pensados como um momento no interior do processo. Eu preciso integrá-las ao processo, sem separar a revolta do processo. São momentos, são temporalidades diferentes que devem coabitar, coexistir. Aí também é um saber que é preciso recuperar. Ou seja, se nós devemos pensar essa multiplicidade como um devir, como um vir a ser que estabelece, que levanta a questão da ruptura, porque essa é a questão central. Nós temos a ruptura. Cada um diz, a ruptura eu pratico aqui no meu lado. As feministas, sim, praticam a ruptura no campo delas, relativamente à dominação patriarcal, heterossexual, etc., de maneira muito diferente. Quem discute o racismo, idem, tentam romper com a dominação racial, vocês conhecem melhor do que eu isso na América Latina. E a relação de classes, idem, romper com essa relação de classes. Mas as rupturas gerais, antes era evidente na tradição revolucionária, agora é menos evidente. Mas eu repito, a guerra põe essa questão, né? Como romper com a guerra, com o capitalismo. Porque outra coisa sobre a qual eu trabalhei um pouco, que eu escrevi no livro, é que o capitalismo do século XX, o capitalismo muito diferente do capitalismo de Marx, é o capitalismo no qual a guerra, justamente com a Primeira Guerra Mundial,
é completamente integrada à produção. A coisa fundamental que acontece com a Primeira Guerra Mundial é algo que muita gente não olha, é que o capitalismo muda de natureza, porque a integração entre o Estado, a guerra, os monopólios, a ciência e a técnica, isso tudo produz uma mega máquina, mas essa mega máquina aumenta a produção de modo surpreendente, mas para a destruição. E aí você tem uma relação entre produção e destruição que se instala nesse momento, que é fundamental. Essa relação é fundamental. O capitalismo se torna, naquele momento, um capitalismo de destruição. Quanto mais aumenta a produção, mais aumenta a destruição. A bomba atômica é um primeiro cumprir desse processo. É o momento em que, pela primeira vez na história da humanidade, a humanidade podia desaparecer. Até hoje, até então, perdão, os homens morriam individualmente, mas pela primeira vez naquele momento a humanidade inteira tornava-se mortal. E essa relação produção-destruição teve continuidade, porque depois da Segunda Guerra Mundial, ela se transformou na ação cotidiana do trabalho e do consumo. Nós vamos destruir para produzir. Quanto mais se produz, mais se destrói as condições de habitabilidade. Portanto, essa relação produção-destruição vai se intensificar. E aí passou a haver uma outra ameaça à humanidade, que é não só a bomba atômica, como as condições de vida no planeta. Então, é preciso fazer uma crítica da deontológica. Por quê? Porque todas essas teorias dos anos 60, 70 nos dizem, elas recuperam a teoria do ser como capacidade de expansão contínua, o ser como produtividade, o ser como produção de um mundo e do homem, do ser humano. Essa capacidade de proliferação do ser. Mas o ser pode desaparecer, eis a questão. Mas, efetivamente, nós temos uma ameaça dupla. A guerra, na ameaça da guerra, você tem a ameaça nuclear, que nunca sumiu e que agora está evidente. Essa guerra pode se transformar em guerra nuclear e a guerra tecnológica. Essas duas ameaças pesam ao mesmo tempo sobre nós. Bon, très bien. Alors, je m'arrête ici, c'est seulement pour dire que pena. Então, só para dizer que, efetivamente, tem outro problema político importante. Então, é preciso realmente levantar essa questão da ontologia ciência do ser. O que é uma ciência ontológica quando o ser... O que vai ser feito da ontologia se o ser pode desaparecer? Isso também está ligado à guerra. Nós temos mais motivos para fazer a revolução hoje do que há um século, mas é preciso pensá-la relativamente à multiplicidade, relativamente à guerra e relativamente às classes. Muito obrigada. Merci. Obrigada, Maurício. Muito bom. Acho que milhões de coisas. E agora, então, o Vladimir, infelizmente, ele me avisou aqui que ele vai ter que sair. Não sei se você quer dar um tchau, Vladimir, e aí eu vou começar as perguntas. Tem que ligar o microfone do Vladimir. Não, só agradecer mais uma vez, infinitamente, essa possibilidade de estar aqui, de poder ouvir o Maurício discutindo o seu livro. Também está com a Tânia, está com você. Que de fato eu tinha entendido que era uma coisa de 1 hora, por isso que eu vou ter que sair agora, né? Mas agradeço muito o convite e espero que o debate continue de maneira proveitosa para todos. Sim. Obrigada, Vladimir. Vamos fazer a parte 2 depois para a gente continuar, que foram ótimas as questões também. Maurício, então agora vamos às perguntas. Tem algumas perguntas aqui do chat, mas eu vou juntar até uma pergunta do chat com uma pergunta que é minha mesmo.
Uma pessoa perguntou aqui, o Francisco perguntou se a guerra que está acontecendo agora na Ucrânia ainda é uma estratégia revolucionária do comunismo, socialismo versus capitalismo. Ele pergunta isso, mas, na verdade, você já responde num texto publicado no próprio site da N-1, um texto maravilhoso que eu recomendo a todo mundo que quiser ver a posição do Maurício sobre a Ucrânia, se chama Guerra da Ucrânia. O Maurício está traduzido pelo Peter no site da N-1. Então, eu vou juntar essa pergunta com uma questão que você traz nesse texto, né, que você fala que, na verdade, não é contra um e contra outro, né? Não se trata de meio termo, nem um nem outro, mas contra um e contra outro, e no final você lembra da estratégia do Lenin aqui, né? Do posicionamento claro em relação à guerra, ainda é o dos socialistas revolucionários, que você cita lá do início da Primeira Guerra Mundial, e que você retoma a posição do Lenin, né? De que é uma posição internacionalista, que, na verdade, as guerras são feitas para dividir os escravos, e que a posição internacionalista do Lenin ainda seria algo para a gente retomar nesse momento de guerra da Ucrânia. E, realmente, eu acho muito... Você foi muito no ponto nessa posição aí, porque eu fico cada vez mais surpresa quando eu vejo os discursos do Putin e o quão anti-leninistas eles são, né? Os discursos do Putin são francamente anti-leninistas do ponto de vista da forma como o Lenin reconheceu a autonomia, a independência das federações da União Soviética, e que era o caso da Ucrânia, e a gente, em geral, reproduz muito a parte dos discursos do Putin, que é sobre a desnazificação, mas ele, ao mesmo tempo, fala muito também em descomunistização da Rússia, né? E a descomunistização é justamente reverter o tipo de internacionalismo do Lenin ao reconhecer a autonomia, no caso da Ucrânia, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, que é minha mesmo, mas eu acho que já responde, de certa forma, a pergunta do Francisco aqui, e quero fazer uma segunda pergunta. Desculpe fazer logo muitas, depois vou fazer do pessoal do chat, mas você sempre traz muitas questões. Eu acabei de publicar um livro agora, infelizmente só tem em português, que é de história da ciência e do poder em diferentes momentos históricos, e eu uso muito o seu Guerras e Capital, justamente para mostrar que talvez a crise da ciência e da confiança nesse mundo prometido pela ciência e tecnologia, que vingou, digamos, né, depois da bomba, eu acho que teve um trabalho de reconquista da opinião pública em relação às promessas da ciência e tecnologia, principalmente dentro da Guerra Fria, com a corrida espacial, etc. Isso talvez tenha chegado ao fim, a um esgotamento, e, por isso mesmo, a gente vive uma certa crise de confiança na ciência e na tecnologia, que já não se apresentam mais com o mesmo pacto político que é reconstruído em momentos de guerra, como você diz, e eu cito você, inclusive, no complexo industrial militar, etc. Então, sobre isso também, né, se não seria um modo, é um pouco a tese do meu livro, não seria um modo da gente entender a crise de confiança na ciência, os negacionismos e toda essa reavaliação do papel da relação entre ciência e política. Então, queria te fazer essas duas perguntas, depois vou fazer mais perguntas aqui do chat, gente. Quem quiser pode botar aqui. Maurício. Tatiana, je n'ai pas compris la question. Tu peux la résumer? Tatiana, se você puder resumir, porque como você fez comentário, ele não entendeu quais seriam as perguntas. Fala em francês para ele, que eu fico quieta. Tu vas dire? Le problème, c'est que je n'arrive pas à allumer mon microphone. Non, ça marche maintenant. C'est OK. Non, ça mais marche. maintenant, ça va. D'accord. Donc, la première question, je vais résumer. Francisco a demandé si la guerre actuelle, c'est une lutte entre socialisme et capitalisme. Donc, j'ai répondu... Resumindo, então, questão do pergunto se... porque ele se perdeu, ele quer o resumo das perguntas. Então, ela está resumindo a questão do Francisco, se é uma questão entre socialismo, comunismo e capitalismo, né? Eis a pergunta, e o Maurício fala da questão do Lenin, que era internacionalista, e eu lembro dos discursos do Putin, que é absolutamente anti-leninista. E eu, ouvindo o que diz o Putin,
observo que o objeto dele nessa guerra, nessa invasão da Ucrânia, é um objetivo anti-leninista. E a pergunta, qual é a pergunta? Então, ela quer saber qual é a opinião do Maurício. Oui. Sobre a questão da invasão da Ucrânia. Eu penso que não é uma questão de guerra, Francisco, a sua resposta, não é uma questão de capitalismo de um lado e socialismo e comunismo de outro. No limite, não é nem uma questão de guerra entre os Estados Unidos e Rússia, né? Do ponto, está claro que essa guerra é contra a China e o Sul em geral. A questão é que houve duas globalizações, né? Essa que nós vivemos atualmente e a globalização que aconteceu há um século, que aconteceu entre o fim do século XIX e o começo do século XX. O Sul foi completamente subjugado pelo Norte. Ele se viu, as colônias, né? O Sul se viu submetido. Na segunda globalização, o que aconteceu depois, o Sul não estava mais na mesma situação, ele já não estava completamente subordinado ao Norte, ao contrário. Ele se desenvolveu, deixou de lado os projetos comunistas socialistas, isso é certo, seguro, mas ele manteve uma autonomia e uma força produtiva absolutamente importante, e eu penso que é esse o problema. Os Estados Unidos gostariam de impor uma forma de comando unilateral no planeta e os outros resistem. Fundamentalmente, está ligado à globalização que não deu certo. Rosa de Luxemburgo dizia: o capital tem uma tendência à globalização e, ao mesmo tempo, ele não é capaz de construir uma forma de produção globalizada. Então, Rosa de Luxemburgo já dizia isso. Tá? A tendência é a globalização, mas não se cumpre isso porque a força política e militar não existe. O Estado é sempre necessário, é sempre preciso que o Estado intervenha. Então, a relação Estado-capital é o cerne dessa discussão. Então, no Sul, quando o capital quebra a cara, como na crise de 2008, 2009, ele precisa do Estado, ele precisa da proteção do Estado. Ele precisa ser salvo pelo Estado. Foi o que aconteceu em 2008. E, nesse momento, nessa hora, são os Estados e os exércitos que vão lutar pela hegemonia no mundo. É uma questão que não tem muita coisa a ver com os movimentos políticos, né? A grande capacidade que o Lenin teve lá atrás, naquela época, foi de se inserir nessas batalhas entre as potências. E ele conseguiu virar a coisa de ponta cabeça. Isso foi um golpe de gênio. A gente não tem hoje essa possibilidade e nem temos essa capacidade. Não conseguiremos. Mas temos que pensar como reverter a situação, isso sim. Então, portanto, o insucesso da globalização põe o Estado em primeiro plano, mas a vida do Estado é a identidade. Nacionalismo, sexismo, racismo, né? Tudo isso vem à baila e ganha importância. É isso que nós estamos vendo hoje em dia. Quando o Estado ocupa o primeiro plano, são as identidades que primam. É o que se vê hoje. Essas identidades preparam um devir fascista para todos que está possível na guerra. Na guerra, tem um delírio de guerra assustador atualmente. As pessoas estão assustadíssimas com a guerra e excitadas com a guerra. Por quê? Porque foram preparadas durante décadas pelas novas formas de racismo, sexismo e fascismo. Isso é absolutamente fundamental. Nós encontramos a multiplicidade que é preciso organizar para romper com esse esquema, porque esse é um componente... O sexismo, o racismo são componentes desse norte guerreiro. Essa é uma atitude, se você ouvir as mídias europeias, elas são racistas. Eles dizem a guerra na Ucrânia, porque lá são brancos, né? Não pode acontecer.
Os árabes podem morrer, os ucranianos vivem como nós, não é a mesma coisa. Essa guerra tem essa característica. O problema é que eu penso que nós não temos a capacidade de intervir nessa guerra. Por isso é que eu falei que é preciso recuperar a ideia de Lenin, é genial essa ideia de internacionalização frente à traição dos movimentos socialistas da época, que votaram contra, ou seja, traíram a revolução. Lenin manteve firme a posição contra a guerra, mas para reverter a guerra. Não era um discurso pacifista. Ele dizia: não devemos nos identificar nem com o Estado, nem de um lado, nem de outro. Não vamos nos identificar nem com o Biden, nem com o Putin. E eu considero que a posição teórica do Lenin é interessante lembrar. Socialistas revolucionários, quando fizeram o Congresso em 1915, eles conseguiram, né, essa saída que nós não conseguimos ter. Não poder, a gente não consegue uma resposta em nível mundial como essa. E eles tiveram razão, porque depois a palavra de ordem, 4 anos depois, se transformou em palavra de ordem de ruptura. Perdão. Mas, por hora, eu não vejo a capacidade de intervir. A segunda pergunta, resumindo, é sobre o papel atual da ciência e da tecnologia. E eu uso muito no meu livro a sua tese, no seu livro Guerra e Capital, para tentar entender a crise de confiança na ciência que acontece hoje. E eu passo, então, mas nós falaremos dessa questão, você e eu, depois. Agora, a pergunta do Fábio. Reconhecendo a importância da transformação que o Chile representa hoje, se isso não representa uma certa desmedida, o entusiasmo pelo qual nós compreendemos, nós encaramos uma eleição como sendo uma eleição sendo revolucionária. Então, guerra e revolução não são reações às instituições, na expressão, ou seja, foi uma eleição que aconteceu no Chile. Resumo, como considerar uma eleição algo revolucionário? Será que a gente não está exagerando o que aconteceu no Chile? Je connais pas vraiment la situation au Chili, donc c'est un peu compliqué de répondre. Eu não conheço a situação no Chile. Tânia pode responder um pouco também. Ela teve lá. Tânia. Tânia tem que ligar o microfone dela, eu acho, né? Oui. Sim, agora me liberaram. Eu mesma não tinha autonomia para abrir o microfone. Então, não vi Boric reivindicar a revolução. Aliás, num dos painéis de grafites que eu trouxe, não deu tempo de comentar, mas havia a inscrição Boric traidor. As alas mais radicais das pessoas que continuaram nas ruas estavam contra Boric. E essa é uma das explicações do fato de, no primeiro turno, ter havido, né, muito menos eleitores do que no segundo turno. Na verdade, no segundo turno, como as eleições no Chile não são... votar não é obrigatório, o voto não é obrigatório, no segundo turno, mais de 1 milhão de pessoas votaram, né, e parte dessas pessoas, sem dúvida, eram pessoas que estavam mais à esquerda do que Boric. Houve um momento... em plena convulsão social, em que Boric assinou a revelia dos manifestantes. Ele assinou um tratado, um acordo de paz, de pacificação, e ele foi muito criticado por isso. Ele foi, inclusive, agredido publicamente, em praça pública, assim. Cuspiram nele, enfim, acho que ele levou um tapa. Então, é muito mais complexa a situação, muito mais... nuanceada do que simplesmente uma turba que se
levanta e que tem o seu líder de imediato. Não havia justamente uma liderança, a questão de quem ia ser o candidato capaz de canalizar, né, toda essa insatisfação, inclusive com os episódios de violência extrema que aconteceram também por parte dos próprios manifestantes, né, e a subida de o proveito que a extrema-direita tirou das manifestações em termos de um discurso de ordem, né, o que a gente conhece, porque aconteceu aqui em alguma medida também com as manifestações de 2013 e 2014. Então, a situação no Chile foi extremamente complexa, eu não concordaria com o Vladimir, é pena que ele teve que sair, a gente tinha começado uma conversa sobre o Chile ainda entre o primeiro turno e o segundo turno, em novembro, dezembro do ano passado, e seria interessante que a gente pudesse continuá-la, mas não foi possível, não deu tempo aqui hoje. Mas, enfim, o que Boric, sim, está fazendo, me parece, e aí eu estou tentando responder também, reagir à resposta que Maurício trouxe às minhas provocações. Quando Boric diz que esse é um governo feminista, e isso ele diz, e ele performa ao mesmo tempo, né? Não só o seu ministério tem mais mulheres do que homens, como ele fez uma série de gestos, né? Inclusive na cerimônia de posse, que são gestos de empoderamento feminino. E não só isso, como ele, me parece, a sua eleição e todo o processo vivido no Chile nos últimos meses, pelo menos, se não desde o início da convulsão social, ou até mesmo antes, tem a ver, me parece, com essa modulação do feminismo, que é justamente em busca de uma articulação entre o micro e o macro político. Eu concordo totalmente com você, Maurício, de que há uma certa gratuidade no discurso do que você está chamando teorias da multiplicidade, né? Fica faltando esse passo entre a micropolítica e a macropolítica. Eu concordo com você, tanto com a necessidade de reafirmar a noção de classe, especialmente porque se trata, né, de uma noção que esclarece de imediato, ela também é performativa no sentido de esclarecer as situações de opressão, exploração e violência, mas eu não concordaria tanto com a ideia de que se trata sempre de binômios, de dualidades, porque eu acho que talvez a dualidade ela seja óbvia do ponto de vista do colonizador, do mestre em relação ao escravo. Eu acho que o ponto de vista do escravo ou das minorias, enfim, das minorias oprimidas, talvez seja um ponto de vista um pouco mais nuançado do que por exemplo, entre brancos e racializados, né? Eu acho que é importante assinalar essas questões que vêm não de uma descrição de fatos, mas sim de um entendimento de que toda análise traz uma dimensão performativa, que é da singularidade, né, da perspectiva própria de quem a enuncia. E, nesse sentido, para terminar, quando você diz, Maurício, que não é possível que que as mulheres tenham uma compreensão do que seria o ponto central, os negros outra, os brancos outra, eu acho que é possível, que talvez mais do que uma consonância no sentido de a mesma análise ser partilhada por todos, talvez o que o Chile ensine hoje, teria que ter mais tempo para desenvolver isso, mas eu acho que talvez o que o Chile ensine seja justamente que, em vez de uma consonância, se pode ter uma ressonância entre movimentos distintos, que preserve a sua diferença, mas que torne possível uma cumplicidade, uma articulação capaz de mudar, sim, um regime, porque o que Boric promete, se ele conseguir, esperamos todos que ele consiga, todos, né, é simplesmente, o mais fundamental é mudar a estrutura neoliberal selvagem, vigente no Chile, com suas consequências de todo tipo, inclusive ecológicas seríssimas, né? E a Constituinte, a mudança da Constituição, vem disso, porque é a Constituinte mais neoliberal, a única que tem o liberalismo como seu fundamento.
também foi um experimento, a Constituição, né, que Pinochet fez no Chile. Então, me parece que aqui no Chile, o que a gente pode pensar é um feminismo como estratégia revolucionária, e não como movimento social capaz de nomear uma das lutas múltiplas de classes, mas como estratégia. Essa seria a minha proposta à luz do que está acontecendo no Chile. Obrigada. É interessante que recupera a dimensão estratégica que o Maurício tinha colocado, que é justamente o que fica faltando, né, nessa possibilidade de conjugar as diferentes lutas, e tanto do trabalho quanto as raciais e étnicas, quanto as feministas, e que eu acho que realmente eu gosto muito dessa tese do Maurício, de que é a questão estratégica, né, que talvez esteja faltando para essa ruptura, né, para a gente conseguir retomar esse processo revolucionário. Bom, gente, com isso a gente vai chegando ao fim, né, da nossa bela discussão aqui. Acho que trouxe muitos elementos importantíssimos. Espero mesmo que depois tenha legenda aí, que o pessoal prometeu, né, para a gente conseguir disponibilizar essa fala do Maurício, que eu acho que traz coisas importantíssimas aqui para a gente pensar esse momento atual, tanto do ponto de vista de guerra e revolução, quanto do ponto de vista da questão classe e minorias, que a gente sabe que dá muito pano para manga hoje no Brasil e em outras partes do mundo também. Então, queria agradecer demais aqui a participação de todo mundo. Vou passar a palavra para você encerrar, Maurício. Vou fazer os agradecimentos e passo para você. Espera aí. Então, queria agradecer demais a intérprete, né, a Marli, a gente sabe que é um trabalho sempre pesado, agradecer o pessoal da N-1, agradecer o Peter, parabenizar a N-1 por esses 10 anos desse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo aqui, de edição, de tradução, agradecer demais a Tânia e o Vladimir, e especialmente o Maurício, e passo a palavra então para você encerrar, Maurício. Ok. Non, mais je suis d'accord avec, parce qu'on a parlé de classe, mais on n'a pas parlé... Eu concordo, Tânia, nós não falamos de minorias, eu concordo em linhas gerais. Para responder a você, Tânia. Efetivamente, se nós recuperarmos o conceito de classe com multiplicidade, o conceito de classe perde a homogeneidade. As classes são compostas por minorias, o que é complicado é ter esse discurso de minoria, multiplicidade no interior do movimento, porque no interior da classe operária tem minorias raciais, tem minorias, né, de gênero. Dentro do movimento feminista tem diferentes tipologias de mulheres, tem indígenas, brancas, negras. Então, eu estou completamente de acordo com você, e eu concordo também com essa questão de não encontrarmos só uma palavra de ordem comum, mas ressonâncias. O problema é que, num momento dado, essa questão deixa de estar no centro da discussão. Nós temos uma multiplicidade que chega a um dualismo, talvez. É isso que eu estou dizendo, talvez. Eu não estou afirmando o dualismo. É preciso desfazer esse dualismo. O problema é que para desfazê-lo, é preciso passar por ele. É preciso desfazê-lo, e ao fazer isso, vamos destruí-lo, e chegaremos a um momento onde, efetivamente, para ter a discussão política neoliberal, vai ser um pouquinho complicado. Eu penso que essa discussão é um projeto mundial, né? E aí vai haver um enfrentamento que vai se fazer num outro nível, num outro patamar. Então, é preciso que nós comecemos a refletir num outro patamar, né? Pensar nisso. Para desfazer o neoliberalismo, tem que mudar, né? Quer dizer, no Chile, né? No Chile, ele nasceu como experimento. O passo dado no Chile foi enorme para discutir isso. O que significa isso? Mudar de regime, não somente de regime governamental no Chile, mas os regimes neoliberais. Essa é a questão. Essa é uma questão internacional, mundial, mudar de época. E, normalmente, essas modificações vão se fazer através de guerras ou revoluções. Infelizmente, ainda é assim. As grandes rupturas
né, os grandes face a face políticos passam por guerras e revoluções, mas é preciso rupturas, e eu penso que é preciso começar a pensar em rupturas. Então, muito obrigado. Mostrando para todo mundo o livro, gente, está aqui, saiu hoje da N-1, Intolerável do Presente, a Urgência da Revolução, Minorias e Classes, de Maurício Lazarato. Maurício, beijo para todos e todas e todes. Até a próxima. Tatiana, grazie. Beijo. Tatiana.